Pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda, sou consultora do Smartity aqui na Taskit e hoje vamos aprender sobre uma ferramenta chamada Data Shuttle. O Data Shuttle é uma ferramenta que permite importar e exportar arquivos de forma automática. Esse arquivo pode ser CSV, Excel, ele pode estar dentro de uma planilha do Smartsheet ou dentro do OneDrive, do SharePoint, do Box, né? Fontes externas. Então, a gente faz essa ponte onde tem a automatização de importação e exportação de arquivos. Você pode, por exemplo, subir arquivos de um sistema ERP para atualizar uma planilha Smartsheet ou exportar relatórios de Smartsheet em Excel para uma pasta de rede. Isso vai permitir que você centralize seus dados em uma só fonte de forma automática, permitindo que você tome decisões mais assertivas. Uma das maneiras de acessar o Data Shuttle é pelo aplicativo do Smartsheet. Para isso, você vai clicar no menu de conexões na barra de navegação inferior esquerda e selecionar o Data Shuttle, ou através do link datashuttle.smartsheet.com. Existem dois tipos de workflow dentro do Data Shuttle. Um é o upload de dados e o outro é o download de dados. Então, o upload, ele pega arquivos externos, como CSV, Google Sheets, Excel, para dentro de uma planilha do Smartsheet e permite aplicar filtros e fórmulas antes de carregar os dados dentro da planilha. Por exemplo, eu posso importar diariamente um relatório de vendas do ERP para uma planilha do Smartsheet. E o download de dados, ele vai exportar automaticamente os dados de uma planilha do Smartsheet para um arquivo externo. Então, ele gera uma cópia que pode ser usada em outros aplicativos ou sistemas. E um exemplo para o download de dados é que eu posso salvar um relatório do Smartsheet em Excel numa pasta do OneDrive, onde o time financeiro pode usar esses arquivos para alimentar outros sistemas. E como é que a gente cria um workflow de importação, que é o de upload de dados? Então, primeiro a gente vai acessar o Data Shuttle, vai criar o workflow e selecionar o workflow de import, que é o upload de dados. Depois vamos selecionar um arquivo de origem. Esse arquivo ele pode estar dentro de uma planilha do Smartsheet, em formato de CSV ou Excel, ou ele pode estar dentro do Google Drive, OneDrive, no Box, no SharePoint. E depois de selecionar o meu arquivo de origem, eu vou escolher o meu destino, aonde é que eu quero que seja alimentado esses dados dentro do Smartsheet. Depois de escolher o destino, a gente pode configurar 3 tipos de regras. A gente pode pedir para substituir todas as linhas, acrescentar linhas novas ou atualizar registros existentes. E depois de fazer a configuração das regras, a gente faz o mapeamento da coluna. Então, a gente escolhe quais são as minhas colunas de origem, quais são as minhas colunas de destino. Depois, podemos programar a execução, que pode ser manual ou agendada. A agendada, você pode selecionar os dias da semana, junto com o horário, ou se vai ter repetições em intervalos de horários, a gente também tem essa opção para escolher lá no Data Shuttle, quando criar um workflow. E por fim, podemos salvar e rodar o workflow. E para criar um workflow de exportação, que é de download de dados, é basicamente a mesma coisa. Vamos acessar o Data Shuttle, criar um workflow de download, de exportação, selecionar a planilha de origem, depois vamos escolher o formato de saída, se vai ser CSV ou Excel, definir o local de destino, que pode ser anexado a uma planilha Smartsheet ou dentro do Google Drive, do OneDrive, do Box, do SharePoint. Depois eu posso configurar filtros, se eu preferir. Então, eu só quero filtrar os pedidos concluídos. Eu tenho essa opção também, então ele só vai me retornar os pedidos concluídos. Posteriormente, a gente programa a execução, que nem no outro workflow, e salva esse workflow dentro do meu Data Shuttle. Para algumas boas práticas, a gente tem que evitar o fluxo de trabalhos circulares que ficam em execução em um ciclo sem fim, porque pode causar problemas em meus dados. O Data Shuttle ele é executado em um TC e não segue definições de fuso horário que foi configurado dentro da sua conta. Então, você precisa selecionar o TC no momento de escolher o agendamento. Uma boa prática é usar colunas-chave, colunas de ID, para evitar duplicidade ou sobrescrever linhas na
na sua planilha. Também a gente tem que evitar arquivos com células mescladas ou fórmulas complexas, porque isso pode dar erro quando você pega a origem de um arquivo para trazer para o Data Shuttle. Você deve nomear seu workflow de forma clara. Então, por exemplo, importe de vendas diárias. Você precisa deixar tudo muito claro no seu workflow. E sempre testar primeiro com um arquivo menor. E como exemplo prático, a gente vai ver dentro do Data Shuttle o cenário que criamos. Então, a gente vai ter um arquivo de 150 registros, aproximadamente, com produtos, categorias, quantidade. E esse arquivo, ele tá em Excel para teste, né? E na demonstração de importação, eu vou subir arquivo para minha para minha planilha de destino dentro do Smart Sheet, e o workflow vai atualizar os dados automaticamente, substituindo ou acrescentando registros. E na demonstração de exportação, essa mesma planilha que está na de importação, ela vai ser completa depois pelo usuário com outras colunas, com outros dados, e vamos fazer o download dessa planilha em formato de CSV para gerar relatórios para o time de finanças e logística. Então, pessoal, aqui tá o nosso Data Shuttle. Eu entrei pelo datashuttle.smartsheet.com. Eu tenho 2 workflows e vou mostrar para vocês um por um. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o workflow de upload, que dentro do nosso fluxo, ele vai alimentar essa planilha de base de dados aqui, com tudo que eu vendi, teoricamente, no meu sistema ERP, tá? E depois o usuário vai preencher as outras colunas, onde eu vou usar para o meu fluxo de download, para alimentar outro sistema de logística e financeiro. Eu vou editar aqui para vocês verem. O primeiro, ele pede para a gente selecionar a minha origem. Então, eu estou dizendo que está vindo dentro de uma planilha Smart Sheet, mas ele poderia vir do OneDrive, do Google Drive, do Box, e ele está aqui dentro da minha planilha anexada, tá? E eu selecionei a minha planilha onde é que ele está. Depois pedi para vir pelo nome, mas eu poderia, o meu sistema pegasse o arquivo mais recente dentro da planilha, mas eu vou pegar pelo nome. E aqui tá o nome do meu arquivo, literalmente. Eu tenho que escrever qual tipo de arquivo, se for CSV, eu tenho que botar .csv, mas não tem nenhum CSV lá, então ele tá como Excel. Não esqueçam de colocar sempre o tipo de arquivo aqui, junto com o nome do arquivo. E eu tô pedindo para ele trazer o nome da coluna para dentro do Smart Sheet. Depois ele vai me perguntar qual vai ser minha planilha de destino, e eu tô selecionando a própria base de dados. Tô pedindo para ele mesclar os dados dentro de uma coluna, certo? Uma coluna-chave. E eu tô também pedindo para ele adicionar as linhas, mas eu poderia pedir para ele fazer atualização das linhas ou deletar as linhas e colocar as linhas novas. Eu também posso, dentro desse workflow, criar uma lista suspensa de forma automática dentro do meu Smart Sheet. Então, eu poderia pedir para ele fazer o update de dropdown, que é ficar atualizando uma lista suspensa dentro de uma planilha. Tá? Mas nesse caso aqui, eu só tô pedindo para ele mesclar os dados. Depois de selecionar meu destino, eu vou para os filtros. Eu posso criar vários tipos de filtro. Eu posso pegar só os dados com X critérios que eu posso construir aqui, mas nesse caso de uso aqui não precisa. Depois eu faço o mapeamento das colunas. Então, eu escolho as origens e os destinos. Como na minha base tem outras colunas que não tem dentro do meu arquivo, eles vão vir como não mapeados. Tá? Mas você pode ir selecionando. É bem simples de criar. E depois de você fazer o mapeamento, você vai escolher como isso vai rodar. Se vai ser de forma manual ou de forma automatizada. Nesse caso aqui, eu tô pedindo para ser de forma manual. Sempre rodar na planilha. Mas se eu quisesse criar um workflow de forma automática, eu poderia selecionar os dias da semana com o seu horário, se vai executar dentro do intervalo de tempo, enfim. E eu posso também primeiro rodar manual e depois ficar nesse ciclo, tá? Mas nesse meu caso de uso, eu vou deixar para rodar manual e depois eu posso criar expressões. Eu posso escolher um campo e trazer uma fórmula de forma automática, mas nesse nosso caso de uso não precisa. Essa próxima opção que está bloqueada para mim é para você compartilhar para outras pessoas o seu workflow. Então, você pode selecionar um e-mail que possua conta Smartsheet, né, licença, e você pode compartilhar esse workflow para essa pessoa. E, por fim, eu nomeio o meu workflow, certo? Esse daqui, vou sair do meu workflow. Então, eu pedi para rodar
ele vai atualizar todas essas linhas. E se porventura fosse para sempre atribuir linhas novas, eu só colocaria para adicionar linhas novas. Então ele verificaria meu ID. Então é importante ter uma coluna de ID para que sempre que tenha linhas novas ele só inclua as linhas novas, certo? E depois que o meu RP alimenta a minha planilha de base de dados, eu posso vir aqui, eu como usuário, preencher os outros dados, tá? Dessa forma, enfim, e iria para o meu segundo workflow, que seria de download de dados. Então, eu estou fazendo o download da base de dados. Eu vou editar aqui para vocês verem. Então, eu estou selecionando a minha planilha de origem, que é a minha base de dados, e depois eu seleciono o meu destino, que pode ser tanto dentro de um software externo, né, quanto numa própria planilha do Smartsheet. E essa minha planilha que eu estou usando é a destino.log. Então, todos os meus arquivos que eu queira, ela vai ficar anexados à planilha destino. Então, eu posso selecionar a minha coluna, minha planilha destino. Vou colocar um nome para isso. Pedidos concluídos. E selecionar meu arquivo, e ele pergunta se eu quero colocar os cabeçalhos dentro do meu destino, e eu estou dizendo que sim. Depois eu posso filtrar, nesse meu caso aqui eu criei um filtro para que só traga as linhas que o status de pagamento seja pago. Depois eu faço um mapeamento, eu posso escolher as colunas que vão estar dentro do meu arquivo final. Nesse caso aqui eu pedi para trazer todas. Escolhi para rodar toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia, uma vez só no dia, não vai se repetir. E nomeei meu workflow download de base de dados, certo? Se eu rodar esse download de base de dados, ele avisa aqui que rodou e vai aparecer aqui na minha planilha destino.log. Vamos ver aqui os anexos. Ele apareceu aqui. Eu vou abrir e só vai aparecer as minhas duas linhas que tem pedido como status de pago, certo? Você pode criar vários tipos de workflow dentro do Data Shuttle. É bem simples de criar e você pode fazer essa comunicação entre sistemas externos e o Smartsheet. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e até a próxima!